Está gravando, boa noite a todos, bem-vindos a mais um chat do nosso ciclo de estudos Eureka 2021. Vamos hoje conversar sobre o estudo do livro Inútil Prazer de Ser Você. Deixa eu centralizar a câmera aqui, fica melhor. Eu vou fazer uma introdução aqui, só para vocês esquentando motores, fazer uma retrospectiva, como que a gente chegou nesse momento do ciclo de estudos. E daí, quem quiser conversar, levanta a mão e a gente conversa. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim, deixa eu ver aqui, ao fim estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim da fase existencial. Livros. Estou verificando aqui. É, muito legal. Só temos mais 2 livros na fase existencial. E, na verdade, só temos mais um. O livro que vocês vão ler amanhã é o último livro da fase existencial. Aí depois tem mais um, que é um livro de transição. Ele não é exatamente da fase existencial, tem a ver com a fase existencial, mas é tipo finalização, assim, para entrar na fase psicológica. É um livro de transição. Quando vocês lerem, vocês vão entender. Mas, enfim, vamos aqui passo a passo. Então, a gente começou na fase existencial lá em janeiro. Estamos em abril, né? Ó, que caminhada a gente já fez. Espero que vocês tenham tido muitas eurecas já. Com essas janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses de ciclo de estudos. Começamos lá com a ciência do óbvio para entender, né, tipo introdução ao método da ciência do óbvio, para a gente entender que a gente usa aqui a prática da autoobservação e autoanálise para praticar autociência e tal. Foi entendendo, indo, entendendo o existencial, entendemos a unitrindade e tal, para chegar nesse momento culminante do ciclo de estudos, onde a gente entende que a gente tem 2 opções. Que é um jogo muito simples que a gente está jogando, que a gente está brincando de ser humano, e a brincadeira é muito simples. Você diz sim para você ou não para você. Sim para mim ou não para mim. Não tem complicação, é isso. O jogo é isso. Cada instante da sua experiência, cada mínimo instante, não tem mínimo instante, né? Instante é aquele ali, é a fração de nada, é o agora. Cada instante da sua experiência é uma pergunta. É uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que você decide? Você decide viver sendo você, sim para mim, ou não? Viver sendo outro. Não para você, não para mim. Sim para mim ou não para mim? Essa é a brincadeira. Não tem outra coisa para você fazer na experiência humana a não ser isso. Claro que isso acontece dentro de circunstâncias, então fica parecendo que você está fazendo outra coisa, fica parecendo que tem outras opções, mas na verdade não, você só tem essas 2. Ou você vive sendo você, seja qual circunstância for, ou não. E o seu arbítrio se resume a sim ou não. Sim ou não. Sim ou não. Não sei se vocês estão ouvindo barulho aí, está um pouco barulhento aqui, de vez em quando. Passam umas motocas
que na outra casa não passava, mas aqui passa. Muito bem. E se você... Essa é a brincadeira, e essa brincadeira serve para quê? Serve para nada. Serve para nada, serve para você brincar. Se você escolhe o sim para mim, aí você, nessa brincadeira, você experimenta o inútil prazer de ser você. É isso. E se nessa brincadeira você escolhe o não para você, não para mim, você experimenta o útil desprazer de não ser você, que tem a função de te despertar para a besteira que está fazendo, para você voltar ao sim para mim, voltar a viver em acordo com a sua unicidade, voltar a viver sendo você. Resumindo, o livro disse isso aí. Agora, se vocês tiverem questões, perguntas, assuntos para conversar, eu estou aqui para colaborar com isso e esclarecer o que não está esclarecido. Então, fiquem à vontade para puxar assunto, puxar conversa, o que vocês quiserem. Vamos conversando aqui. Está aberto? 1, 2, 3, já. Só levantar a mão. Um, dois, três, já! Já? Aí. Tá liberado, Luciana. Boa noite. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje você estava bem ocupado, né, com a tua mudança, daí eu nem ia colocar uma carinha de choro lá, que você não respondeu minha questão. Mas eu falei, deixa que é noite, daí eu pergunto. Eu tinha feito uma pergunta lá a respeito da questão do jogo. Eu acho que você já falou isso. O jogo ele é sempre o mesmo, né? O jogo ele não muda, as emoções são sempre as mesmas, sempre seres, né? Vindo para ter a experiência humana, enfim. Nessa questão, a minha pergunta foi a seguinte: o momento que a gente está passando agora, a guerra, né? E se a gente for olhar para o histórico do ser humano, sempre guerra existiu. Nesse sentido, esse jogo não muda mesmo, é isso. A gente sempre, a pergunta que eu fiz lá foi assim: a gente sempre teve guerra, vamos continuar tendo guerra e é isso mesmo. Esse é o jogo. Entendi. Vamos conversar um pouquinho aqui, que o que está acontecendo aí é que você está tendo dificuldade com a palavra jogo. E a palavra jogo ela tem mais de um significado. E aí a gente vai conversar sobre isso e vai esclarecer a sua dúvida. Quando a gente fala assim, o jogo não muda, tem que entender o que a gente está querendo dizer com a palavra jogo. Porque, por um lado, o jogo não muda e, por outro lado, o jogo sempre muda. Se você está jogando um videogame, não tem um segundo do jogo que é igual ao outro. Cada instante é irrepetível, que eu estava falando no alto-falante domingo, ontem. Então, como é que pode, se o jogo nunca muda e o jogo sempre muda? Como é que é? Muda ou não muda? É porque tem duas coisas aí, usando a mesma palavra, jogo. Então, você vai jogar um videogame, o jogo não muda, é sempre o mesmo videogame. Você vai jogar um videogame de futebol, é aquele videogame lá, aquele jogo. Você vai jogar um videogame de carro de corrida, é aquele jogo.
Aí você vai jogar xadrez. Xadrez não muda, é sempre o mesmo jogo. Você vai jogar cacheta, o pôquer no baralho. Não muda, é sempre o mesmo jogo. Ou seja, o funcionamento, as regras do jogo, que é o que faz o jogo funcionar, elas permanecem sempre idênticas, não muda, porque se mudar, o jogo não funciona. Imagina que você está jogando, sei lá, pôquer, aí você pega as 5 cartas lá do pôquer que faz, eu não sei jogar pôquer direito, mas eu acho que é 5. Aí você faz o straight jacket, não sei como é que é o nome. O full, não sei o que lá. Enfim, você pega as 5 cartas lá que você vai ganhar quando você baixa assim e fala, ganhei. Aí a pessoa, não, ganhou não. Porque mudou a regra do jogo. Você fala, quando mudou? Mudou agora, acabei de mudar. Não dá para jogar, né? Você está jogando futebol, você chuta a bola, entra, aí você fala, gol, ganhei. Aí o juiz, não ganhou. Por quê? Porque não foi gol, mas não tem que chutar dentro do gol para fazer gol. Aí o juiz, não, mudou a regra. Agora tem que chutar fora. Mas quando é que mudou? Acabou de mudar, mudei agora. Ou mudou ontem. Quem vai conseguir jogar futebol assim, se cada hora mudar a regra? Então o jogo não pode mudar para o jogador poder jogar. Se um jogo mudar, não tem como o jogador jogar o jogo. O jogador precisa jogar o jogo dentro das regras. E o que é o jogo? O jogo é o conjunto de regras que possibilita o jogador jogar. Então, essa é uma forma de você usar a palavra jogo. E o jogo, nesse sentido, nunca muda. Porque se mudar, você não consegue jogar. Se a brincadeira mudar, você não consegue brincar. Vamos supor que você vai brincar no balanço. O balanço, você senta lá no balanço, aí você dá um impulso, vai e volta, vai e volta. Aí você quer brincar no balanço, aí você senta no balanço, você começa a dar um impulso, muda a lei da gravidade. Você não vai conseguir mais balançar. Então, o jogo, a brincadeira, ela não pode se alterar para o usuário poder usar, para o jogador poder jogar. Então, nesse sentido, o jogo nunca muda. Então, você está brincando de ser humano. Se mudasse a natureza humana, você não conseguiria viver uma experiência humana. Imagina se, de repente, você começasse a enxergar com o cotovelo. ou enxergar com o dedão do pé. Fiquei cego. Não estou enxergando nada. Aí você tira o sapato. Mudou. Agora eu estou enxergando pelo dedão. Entende? A brincadeira de ser humano, ela não pode mudar. Ela tem que funcionar exatamente da mesma maneira o tempo todo para que você possa brincar de ser humano, experimentar a experiência humana. Imagina você está sentindo fome, você come e a fome não passa. Aí você vai ficar sentindo aquela fome. Então, o jeito que a experiência humana funciona, ela tem que permanecer igual para você poder jogar, brincar de ser humano. E também se comunicar. Imagina se eu visse meu olhar acontecesse pela unha e o seu pelo olho. Aí a gente não ia conseguir se entender. Você está vendo? Olha aqui. Eu falei, mas eu não vejo com o olho, eu vejo com a unha do dedão. Ou então, aonde para você olhar, para mim fosse um outro sentido. Sei lá. A gente não ia conseguir se comunicar. Então, para que a experiência humana possa ser vivida pelo ser que está vendo, ela tem que permanecer a mesma, não pode mudar. E para que os seres daquela experiência consigam se comunicar, os seres humanos, tem que ser bem semelhante, né? Por isso que a gente consegue se comunicar, porque é comunicação. É comum a experiência humana, a minha e a sua. Então, é por isso que a gente consegue se comunicar. Então, isso não muda nunca. Agora, a hora que você está vivendo a experiência humana, não tem um instante igual ao outro. A coisa é inédita. Cada instante é inédito. O jogo nunca é igual. Essa é outra coisa, outro aspecto. Então, o jogo está mudando sempre. Agora, aí tem uma terceira coisa. Uma terceira coisa é que tem padrões de comportamento dentro dessa experiência.
que a gente desenvolve, padrões de comportamento humano. A gente desenvolve e ensina os outros a repetirem esses padrões de comportamento. Ninguém é obrigado a seguir um padrão de comportamento. Por exemplo, quando você tem vontade de ir no banheiro, te ensina, sem vontade, você não tem vontade de ir no banheiro, você tem vontade de fazer xixi ou cocô. Aí te ensinam, né, a ir no banheiro. Esse é um padrão de comportamento. Você não precisa seguir esse padrão de comportamento, mas te é ensinado isso. Ó, quando você estiver com apertado, que você quiser fazer xixi ou cocô, vai lá no banheiro, levanta a privada, faz as coisas e tal. Aí é até assim cômodo seguir esse padrão. Então, você segue esse padrão de comportamento. Então. Agora, você não precisa, você pode fazer no meio da rua, no meio da sala, onde você quiser, né? Ninguém é obrigado a seguir o padrão de comportamento. E assim vai, diversos padrões de comportamento. Os mais basicão, assim, no sentido de ter um roteiro de vida, você nasce, aí seus pais vão te botar na escolinha, eles vão falar que você tem que estudar, aí você estuda, aí vão falar que você tem que aprender ler e escrever, aí você aprende a ler e escrever, aí depois vão falar que você tem que ir para o ginásio, para o colégio, faz faculdades, enfim. Isso é um padrão de comportamento, todo mundo segue, mas ninguém precisa seguir. Se você falar, pai, não quero estudar, tem gente que chega para o pai e fala, hoje em dia é mais difícil, né? Mas antigamente tinha muitos filhos que falavam, não quero estudar, só quero trabalhar e tal. Então, seja lá qual for o padrão de comportamento que você foi ensinado, você não tem obrigação de seguir, mas muita gente segue, eles existem. E aí, o jogo fica parecido, porque parece que todo mundo faz a mesma coisa. Tá todo mundo repetindo o mesmo caminho das pedras, tá vivendo a mesma vida de bolo de caixinha. Tá. Por quê? Porque quer, né? Porque está optando por seguir o padrão de comportamento. E aí tem o padrão de comportamento da briga também. Tipo, quando você nasce, você é educado que você citou a guerra, né? Você é educado que você é dono das coisas. E você acredita, né? Isso é interessante. E aí, se você é dono de uma coisa, quem relar no seu, você vai brigar, porque você acredita que você é dono, né? É a questão da propriedade. E se você quiser aumentar a sua propriedade, você vai ter que tomar a propriedade do outro, e aí o outro não vai querer isso, aí vocês vão entrar em guerra e não sei o quê. E esse padrão de comportamento vem desde lá atrás, né? Que as pessoas guerreiam para aumentar as suas propriedades, para ter o que não tem, enfim, ou para dominar o outro, né, que não quer agir de acordo com a sua vontade e tal. Isso também é um padrão de comportamento. Ninguém precisa seguir esse padrão de comportamento, mas ele vem se repetindo de longas e longas datas aí na história da humanidade. Esclareceu, Luciano? Sim, esclareceu, sim. Obrigada. Temos aqui a Juliana, que levantou a mão. Uai. Tá liberado, Juliana. Depois vai você, tá, Jorge? Você precisa clicar mais uma vez. Isso. Aham. Oi, Ferrari. Boa noite a todos. Boa. Então, na verdade, não é uma dúvida, não. Na verdade, é mais um comentário que desse ciclo de estudos me marcou muito. Eu lembro de lá atrás falar sobre isso. Então, a gente vive sempre com sofrimento, a gente sempre vai ser acompanhado de uma angústia. Foi uma pergunta que eu te fiz lá atrás, né? Só que dessa vez destrincha mais e
e me marcou muito, e eu queria compartilhar, né, disso. O que me marcou? Falando assim, da gente acreditar, né, de confiar, que a dor da gente não ser a gente mesmo é infinitamente maior, né, do que a dor do julgamento, da gente ser a gente mesmo, né, do sim, né? Então, isso me marcou muito e me trouxe uma luz, assim, de ter mais coragem, ter menos medo de dizer sim para mim, né? Dar menos importância para o julgamento do outro, né? E você disse, né, que muitas vezes, e é o que acontece, muitas vezes é o mais próximo da gente, pessoas queridas, seja família, amigos, relacionamento próximo. E aí, no final, e aí você fala, né, que é confiar nisso. Me marcou muito você dizer, eu confio muito mais em vocês do que vocês em vocês mesmos. Nossa, isso... Te agradeço, falei isso no áudio, isso foi... É gratidão mesmo, de verdade. E aí, falando de que o maior prazer do universo que pode existir é a gente ser a gente mesmo. Nas coisas simples, né? Isso pode virar um prazer enorme, né? E no final você fala, então, escolha o seu prazer e a sua dor. Então, eu achei isso... A dor continua acompanhando a gente não pode se iludir, né? Isso está ficando claro, mas é a forma como a gente vai lidar com a escolha de qual dor a gente quer. E quanto mais a gente ser a gente mesmo, mais a gente vai ter uma sensação do bem viver e o mal viver vai ficar cada vez menor, assim, menos importante, né? Assim. E eu achei fantástico, na verdade, assim. Eu acho que eu poderia ter falado muito mais, ter feito depoimentos meus, mas eu ainda não me senti... não me senti pronta para citar coisas assim muito sérias mas me marcou. E aí eu fui fazendo um túnel do tempo das minhas escolhas, do altruísmo. Nossa, foi muito forte, assim. Foi muito, muito, muito forte mesmo. E era isso. Eu acho que o que eu queria compartilhar com você e com os nossos colegas aí, que eu sei que eu sou atuante na segunda-feira, mas no Lusa, no Conversa Dentro eu não sou, mas eu estou sempre tentando acompanhar. Mas era partilhar isso, assim, a dor existe, mas o prazer é muito maior. Não tem abismo, a gente vai cair no nosso próprio colo. E, na verdade, no final das contas, a gente tem que ter coragem para assumir a gente mesmo, para a gente falar sim para a gente. Coragem e acreditar, que é muito melhor, né, do que o altruísmo. Dói, mas é menor do que o altruísmo. Então, achei fantástico e te agradecer mesmo. Estou curiosa para os próximos passos aí, finalizar o existencial e, de repente, eu trazer mais assim sobre a minha vivência e compartilhar com vocês. Legal, Juliano. Você entregou a sua tarefa chorando, né? Foi. E eu estou aqui falando e estou emocionada. Foi muito bom. Está sendo muito bom. É legal quando o livro bate assim, é sinal que foi lá na fonte mesmo, foi lá no centro da coisa. Interessante que, né, terminando o ciclo de estudos aqui na fase existencial, ainda tem bastante. Quando chegar na fase psicológica, que está entrando agora, daqui 2 livros começam, vocês vão ter mais oportunidade de dar testemunhos, porque a coisa vai pegar mais assim, né? E aí vai ser legal vocês darem mais testemunhos, compartilharem os testemunhos na tarefa,
Porque na hora que você põe o testemunho, fica aplicado o entendimento. Então, é bem legal. Então, olhando assim para o que a oficina faz com a gente, quando a gente vai colocando em prática a autociência e entendendo o que está bloqueando a gente, de ser a gente, é que ela vai devolvendo a gente para a gente mesmo. Né? Só aí você de volta. Pega você aí de volta. E eu acho muito interessante isso, porque não tem produto melhor para vender, né? Eu trabalhava com publicidade e eu tinha que vender sabonete. Eu costumo falar isso. Né? Eu ficava inventando argumento para vender sabonete. E é um produto mais ou menos, né? Todo sabonete é meio que igual, né? Não tem muita diferença. O que você vai ficar inventando? E outra, né? É legal você usar sabonete para tomar banho e tal, mas ou qualquer outro produto você possa comprar, mas não chega nem perto de um produto, do produto que é você comprar você mesmo, né? Se você pudesse comprar qualquer produto e entre todos esses produtos tivesse assim, você, qual que seria ele comprar? Você ia comprar você mesmo, né? Porque tem produto melhor do que você comprar você mesmo. E a grande vantagem de você decidir comprar você mesmo é que é de graça. Todos os outros produtos você tem que comprar, sabonete, pão, sei lá, bicicleta, carro, guarda-chuva, camisa, calça, sapato, tudo isso você tem que comprar. E o produto mais legal que tem para você comprar, que é você mesmo, é de graça. E para você comprar, basta você decidir se aceitar. Fala sim para mim, sim para você. Então, e a cada instante você falando sim para mim, você vai se comprando cada vez mais. Conforme a gente for entrando na parte psicológica, vocês vão visualizar melhor isso. Na verdade, vocês estão, vocês e todos nós, né? Devido à educação, a gente foi educado para viver altruísta, ou seja, viver sendo outro. A gente foi penhorando a gente. Tá? A gente penhorou um pouco da gente aqui, um pouco da gente ali, penhorou um pouco da gente por causa dos nossos amigos, um pouco da gente por causa dos nossos pais, um pouco da gente por causa da sociedade, foi penhorando a gente. E a gente está inteirinho numa casa de penhores. E praticar autociência é pegar a gente de volta, né? Ir lá na casa de penhores e vai, resgatando, é um resgate, a gente está se resgatando. Por isso que iluminação não é mais, iluminação é menos, você vai se resgatando, você vai se devolvendo tudo que você não quer e vai... Pode pensar assim também como se você tivesse poluído, né? O altruísmo é uma poluição, aí você vai doando, tirando, mandando embora aquela poluição. Sai daqui, poluição, não sei o que, não sei o que. Aí você volta a ficar original, aquela coisa que estava encobrindo a sua originalidade, a sua unicidade, vai embora e você fica inicial, você se resgatou. Aí você pegou de volta e comprou o melhor produto que você poderia comprar, que é você mesmo. Gratuitamente, comprou de graça. Bastou você usar o seu arbítrio e decidir viver de acordo com a sua unicidade, sim para mim, e aí você vai viver bem, viver em autorrealização e vai experimentar o inútil prazer de ser você. A gente fala assim, né? Eu falo assim, e fala de boca cheia e fica engraçado, né? Inútil prazer de ser você. E por conter a palavra inútil e a nossa mentalidade materialista não gostar, né? Não está acostumado, inútil é sinal de ruim, mal, diabólico, né? O que vale para a mentalidade materialista é o útil.
Se é inútil, é ruim, é mal, não, porcaria. Mas nada é mais valioso do que vivenciar o inútil prazer de ser você. Quando a gente vivencia o inútil, quando a gente vivencia o inútil prazer de ser você, aí a gente entende. Nossa, eu estava trocando isso aqui tão valioso, a coisa mais valiosa que tem, que é o inútil prazer de ser eu, por tudo aquilo lá que não presta para nada, né? Que é tão, eu não quero dizer aqui que não tenha valor, ou que não seja, que você não deva querer isso, ou coisa assim, né? Mas na hora que você vivencia o inútil prazer de ser você, ter o carro do ano não significa nada. Não tem valor nenhum perto do inútil prazer de ser você. Sei lá, ser muito famoso não significa nada perto do inútil prazer de ser você. Porque estar em paz com você mesmo, um sentimento de plenitude, né? Que a gente pode chamar de plenitude. O inútil prazer de ser você se sente pleno. O que você quer mais quando você está pleno? Aí sim, você pode. Todas as outras coisas, se vir, vem bem, se não vir, amém, né? É um prazer a mais. É tipo assim, o copo tá cheio. Agora, se tiver aquela florzinha, que nem você faz o drink, né? O copo tá cheio, aí você põe aquele guarda-chuvinha assim para dar aquela enfeitada. Aí as outras coisas que vem é guarda-chuvinha que você põe ali e tal, o apreço do outro, o reconhecimento do outro, o carro bacanão, não sei o quê, as coisas que você pode comprar e tal. São os guarda-chuvinhas, mas se tirar tudo não tem problema, porque você está pleno. É o que você falou do transbordamento, que eu achei fantástico também. Você vai transbordando, esse transbordar passa, né? Você pode passar isso para o outro. Mas uma coisa que você falou, Ferrari, assim, que coisa mais simples? Está lá, você comprar você. Não. Às vezes você tá a gente é tão mergulhado no altruísmo, depende de tanta coisa, fica buscando que a gente não vai comprar a gente, não, ai. Né? Não é tão simples. Então, eu acho que o que me tocou foi exatamente isso, é acreditar no valor que a gente tem mesmo, né? Nesse simples prazer. E a utilidade, ela pode até existir, que é legal, mas ela é consequência. Ela não é, ela não é a prioridade, ela não é o principal. Então, eu acho isso, a gente às vezes está tão mergulhado no altruísmo, depende de tanta coisa, eu tenho que ser boa, né, bom em um monte de coisa, profissionalmente, amigo, socialmente, como esposa, dona de casa, blá, 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 blá. Na hora que vê, você falha tanto e na hora que você fala, não vou me comprar, não. Eu tô tão cheia de falhas, tão devendo tudo e a todos, né? Tô sempre corro atrás e é insaciável, né? Então, isso é muito legal, assim, não, eu quero me comprar, deixa eu pagar o preço, eu acho que esse preço vai valer a pena. Mesmo eu não tendo tão, é o que eu falei na tarefa, mesmo que eu ainda não esteja tão consciente, mas eu já estou com um nível de consciência, eu já não tenho tanta ignorância para poder já pagar o preço, acreditar e pagar um preço, mesmo que eu ainda não acredite. Eu estou acreditando, eu estou apostando, é crença também, né? Até eu viver isso, o inútil prazer de ser eu mesmo. E é óbvio que a gente vai resgatando, e na última aula a gente conversou sobre isso, que você trouxe em outros áudios, do resgate da infância, né? De coisas que ainda a gente não está tão cheia de padrões e que a gente vive o inútil prazer de ser a gente mesmo, que a gente vai perdendo, né? Isso aí. E é bom olhar para trás. É bom olhar para trás. Isso.
o frio vem do tamanho do cobertor, né? Não adianta querer dar o passo maior que a perna. Então vem um desafio, tem uns mosquitinhos verdinhos pequenininhos aqui. Vem o desafio do tamanho que você consegue, e se vier maior do que você consegue, você faz a parte que você consegue, dá aquele passo, o tamanho da sua perna, e aí uma hora você já ganha mais força no autoísmo e vai ampliando a sua capacidade de dar um passo maior ou sustentar mais o sim para mim, o autoísmo, e aí vai ampliando. É passo a passo, gradual. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir viver 100% do sim para mim. É gradual. Eu vou passar para o Jorge agora e depois você, Luana, tá bom? Que o Jorge tinha levantado a mão e 2 vezes e caiu. Depois vou para você, Luana. Valeu, Juliana, pela pergunta. Carol também. Então, depois do Jorge, a Luana, depois a Carol. Tá liberado. Jorge, salve. Salve, Boa Jorge. noite. Eu ia fazer um comentário, tinha mais a ver com o que a Luciana falou. Perdeu um pouco o timing ali, mas acho que vale a pena falar. Você falou sobre comportamentos, né, diferentes e a dificuldade de comunicação se o jogo fosse diferente, né? A cada momento mudasse a regra e tal. E eu lembrei de uma conversa que a gente teve uma vez, porque uma das características que bate assim quando a gente lê esse livro é justamente o impacto com a nossa mentalidade utilitarista, que todo mundo tem, né? Tipo, para que eu estou fazendo esse ciclo? Para alguma coisa, né? Para chegar em algum lugar. E aí você vem e fala, não, porque eu sei, não sei o que, tá? Não adianta, né, fazer. E aí, esse papo que a gente teve no passado era sobre um pensamento que eu sempre tive, do tipo, a gente falou sobre jogo, né? Eu falei, pô, Ferrari, mas o jogo, que você dá tanto exemplo, tem truques, né? Tem macetes. Você pode ali passar por baixo, não sei o que, tá? E como é que fica isso na nossa vivência? Aí você falou assim, não, mas isso ainda tá dentro do jogo. E foi uma coisa tão simples, eu falei, caraca, mas é óbvio, né? Mesmo o truque, mesmo o macete, mesmo as formas de você tentar ludibriar ali o jogo, ainda está dentro do jogo. E aí eu percebi como eu estava fazendo birra, né, com as coisas que eram do jeito que eram. Então, às vezes acontece isso. Pô, não tem um jeito de, né, fazer mais rápido? Não tem aí uma técnica para a gente poder, né, em 21 dias, aprender a ser humano fulano? Pode até ter, mas você vai ainda estar dentro do jogo. Não tem muito para onde fugir, né? Então, essa observação de que não tem para onde fugir, eu acho super relevante, porque eu pelo menos vou falar por mim, né? Muitas vezes eu penso, porra, mas não tem um outro caminho, não tem uma outra forma desse jogo aí ficar mais legal, né? E não, tem regras, né? Aí, naquela conversa, a gente falou, se um dia, por exemplo, a gente fala assim, não há como ler o pensamento do outro, não há como entrar na mente do outro. Pode ser que no futuro até consiga, mas ainda não. Então, as regras do jogo, por enquanto, são essas. Pode ser que mude, né? Pode ser, você falou do cotovelo, né? Você enxergar pelo cotovelo, uma coisa assim. Pode ser que no futuro aconteça, mas nesse momento é o que nós temos. E a gente vai trabalhar com isso que nós temos. Aí, só para finalizar, eu lembrei de um filme que eu vi, é o Duna, né? Que tem um encontro de 2 raças de seres, assim, de seres. E aí eles estão se cumprimentando, aí o cara vai e cospe no chão. É o cara que vivia lá no mundo do deserto, né? Aí já vem o outro já querendo bater nele, né? Ele fala, não, peraí, rapaz. Isso aí para eles é um cumprimento, isso é uma honra, porque como no planeta dele não tem água, cuspir no chão, aquele líquido ali, tão raro, né? É como se ele estivesse mostrando, eu estou dando um pouco do meu líquido para você. É engraçado, assim, a gente pensar nisso, né? Pra gente é uma ofensa. Não, para eles era mais alta, o mais alto cumprimento, assim. Aí fala, não, rapaz, peraí, não é nada disso. Ele tá te cumprimentando e tal.
Então, eu achei interessante essa observação que você fez, né? Se o jogo fosse diferente a cada momento, não tivesse regras, ia ser muito mais complicado. Então, eu queria deixar essa observação. Legal. Eu assisti Duna, eu lembro dessa cena. É chocante esse Duna aí. Concorreu ao Oscar não à toa, né? Não sei nem quem ganhou o Oscar, não sei se foi o Duna, não. Enfim, bem observado, e o livro que vocês vão ler amanhã vai tratar exatamente dessa questão das regras do jogo. É a último passo que a gente vai dar na fase existencial é conversar sobre as regras do jogo. O livro chama Ego Game, que é o nome que eu dei para o jogo de ser humano. O jogo de ser humano é um game e você é um ser humano, você é o Ego Game. Está jogando, estamos todos jogando o Ego Game. E é o livro que vocês vão ler amanhã, o Ego Game, que a gente vai estudar, conversar, refletir, tratar dessa questão das regras do jogo. Tem uma coisa muito bacana de entender nisso, que é bacana e fundamental para viver bem. Eu não vou falar agora, porque vocês vão ler o livro, e aí vocês vão ver no livro, e na segunda-feira que vem a gente conversa se tiver dúvida. Mas é fundamental entender essa questão da regra do jogo, das regras do jogo, né? E o livro Ego Game tem um dos propósitos desse livro é isso, esclarecer essa questão. Beleza, valeu, Jorge, pela colaboração. Vou passar para a Luana e depois a Carol. Então vamos lá. Está liberado o seu microfone, Luana. Oi, boa noite a todos. Boa. Assim como do Jorge, eu acho que o time também passou um pouco. E acabou que a Ju e você fizeram as ponderações. Quando você coloca que ser a gente mesmo, ser eu mesma, é uma coisa que vem gratuita, que eu não preciso comprar, que não tem nenhum pagamento, eu discordo veementemente disso. Porque a gente nasce e como você acabou colocando, é tanto penhor, a gente vai penhorando tanto, que resgatar esses nossos eus, esses pedaços de mim, é caro pra caralho, assim, é dolorido, assim, você até coloca isso no livro, do dolorido, do passar pelo dolorido. Então, quando vocês falaram, só me veio isso na cabeça, de discordar veementemente disso, porque não é barato, não é de graça, e eu ouso dizer que a gente se comprar agora, que não é de graça, a gente se comprar agora, a gente resgatar o nosso penhor, é tão ou mais difícil do que a gente veio recebendo o tempo todo, se transformando em outro isso. A gente tá assim, tipo, Matrix total, vivendo numa conformidade total, e aí de repente a gente acorda e tem que começar do zero. E estar apto a ser muito. Nossa, eu acho que o que é mais difícil a partir do momento que a gente vive em sociedade, é o abrir mão ou o vender a nossa importância com o outroísmo. O nosso não se incomodar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai sentir. Então, era mais nesse sentido, assim, para protestar, porque não é tão barato quanto um sabonete, não é barato quanto um shampoo, é caro pra caralho a gente se bancar. Eu amo essa tua frase, se bancar, como sendo altruísta e depois de anos e anos e anos, no meu caso, 40 anos aí nas costas,
do contrário, do aprender o contrário. Era só essa a minha intervenção, assim, é repúdio. Uhum. Ok, fez o seu repúdio. Eu estava falando que é de graça, que você não paga nenhum, você não vai pagar nada, né? Você não custa nem um centavo. Você faz através da decisão de sim para mim. Claro, aí você vai ter que fazer um trabalho de resgate. Esse trabalho de resgate, como se está o penhor vem de longas datas, está lá no automático do subconsciente, aí tem esse trabalho de resgate. Mas uma coisa importante observar é que o altruísmo ele é antinatural, digamos assim. Não é a sua natureza viver sendo o outro. A sua natureza primordial é viver sendo você, viver sendo a sua natureza. Então, isso é o natural para você. E o altruísmo seria antinatural, porque vai contra a sua natureza, contra a sua unicidade. Então, é mais ou menos assim. Eu já fiz esse exemplo para vocês. Se você está vivendo altruísta, é que você está segurando alguma coisa. Então, você não tem que fazer nada, você tem que parar de fazer. Parar de fazer o quê? Parar de segurar, de se segurar, de ficar se proibindo de ser você. Aí você abre a mão, a coisa cai, entendeu? Então, trabalhoso é você pegar uma coisa e levantar. Agora, para você desistir de uma coisa que está te fazendo mal, basta você abrir mão dela, você larga, você solta. Você solta, o altruísmo vai embora e o que fica é o natural. O que acontece é que você, ao longo da cultura, da sua vida, você foi cada vez mais segurando, com mais força, assim, né, no viver altruísta. Até que sua mão congelou, né? Você tem que ir lá e fazer assim, ó. Você não consegue simplesmente abrir mão. Você tem que ir lá, né? Fazer esse movimento aqui é 10 anos, né? Para você tirar esse dedo. Aí tira esse dedo aqui, mais 10 anos. Depois, mais 10 anos. Daqui 40 anos você consegue. Exagerei. Você vai abrindo aos pouquinhos, assim, em cada situação, em cada vivência, cada nova experiência, você entendendo que viver altruísta é bem viver e bem conviver, né? Bem viver e bem conviver. Que é a melhor opção. Você vai soltando o altruísmo e entrando no sim para mim, vivendo altruísta e tal. Então é isso. Fique aí registrado o meu contra-argumento, a minha réplica, ou tréplica, né? Vou dar a vez para Carol aqui. Tá liberado, Carol, pode falar. Boa noite, tá me ouvindo? Tô, boa. Então, eu basicamente vou repetir as perguntas que eu deixei na minha tarefa, né? A primeira delas é em relação a quando você diz sim para mim, né? Ok, me autorrealizar é dizer sim para mim. Porém, nós somos seres que vivemos em sociedade. E muitas vezes, não só algumas, o sim para mim pode prejudicar outra pessoa. E aí eu queria te ouvir como que fica isso, porque me soa, me veio assim, ao ler o livro, uma sensação de que tem muito egoísmo nessa perspectiva, né? No sentido, olha, ok, eu quero me realizar assim pra mim, tal, tal, tal. Ok, só que eu não vivo sozinho. Todos os meus atos influenciam a vida das outras pessoas. E das outras pessoas também influenciam na minha. Também essa questão de, você pode tudo, você viram tanto uma mentalidade muito egoísta e muito individualista, como se tudo dependesse única e exclusivamente de mim. E é como se você desconsiderasse, né, que realmente você vive em sociedade. E, enfim, queria saber onde está o meu equívoco e como, se a única coisa que eu vim fazer aqui é dizer sim para mim, e todo mundo também veio dizer sim para cada um para si mesmo,
tá embutido, tá implícito nesse sim para mim, que o meu sim, ele sempre vai ser bom e vai fazer bem para os outros, porque é da natureza e todo mundo conviver, ou não, vai dar treta mesmo, vai dar choque, e a brincadeira de ser humano é essa aí mesmo, dá treta porque tá todo mundo dizendo sim para você mesmo e dando problema. Beleza. Vamos às suas questões. Eu vi a sua tarefa e meio que refleti se você perguntasse como é que eu ia conduzir essa conversa, porque isso aí é o que a gente vai ver na fase psicológica. Então, quando a gente está aqui na fase existencial, que entra coisas de convivência e fase psicológica, eu não quero deixar vocês sem resposta, mas também não quero adiantar o andar da carruagem. Então, quando eu ouvi sua pergunta, eu falei, como é que eu vou falar disso aqui sem... Porque eu posso simplesmente falar, vamos ver em breve, aí vocês ficam sem resposta, né? Então, eu vou dar, para não deixar vocês sem resposta, eu vou abordar o assunto aqui levemente sobre essa questão. Primeiro, sobre prejudicar o outro, quando você fala assim para mim. Eu vou ler uma frase que está nas frases da oficina. Ela diz assim, tudo, veja, quando eu falo tudo, não é uma coisa ou outra. Quando eu falar tudo, é tudo mesmo, ok? É tudo. 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 Tudo que você faz prejudica alguém. Tudo que você faz prejudica alguém. Por exemplo, você pode fazer uma coisa que vai beneficiar o seu namorado. Essa coisa que você está fazendo, que vai beneficiar o seu namorado, está prejudicando alguém. Você pode fazer uma coisa que vai beneficiar a sua mãe. Essa coisa que você está fazendo para beneficiar a sua mãe vai prejudicar alguém. Você pode fazer uma coisa para beneficiar uma amiga sua. Essa coisa que você está fazendo para beneficiar a sua amiga está prejudicando alguém. Vamos supor, por exemplo, que você comprou uma camisa para sua amiga. E você deu. Ah, que legal. Vou beneficiar. Estou fazendo uma boa ação, porque eu vou beneficiar a minha amiga. Não prejudiquei ninguém. Mentira. Você prejudicou, porque você comprou a última camisa que tinha daquele número naquela loja, e a pessoa que foi lá, e a vendedora falou, nossa, acabaram de comprar o seu número. Você prejudicou alguém. Você pede, sei lá, você vai num restaurante, você senta numa mesa, você reserva uma mesa para sua família sentar, e você fala, beneficiei minha família que vai sentar aqui, um monte de pessoas, não prejudiquei ninguém. Mas e a outra família que chegou depois não vai poder sentar naquela mesa? Pensa aí. Sempre que você está beneficiando alguém, ou a você ou alguém, você também está prejudicando alguém. Então, observe e constate, não acredite em mim. Tudo que você faz prejudica alguém. Pode ter certeza. Tudo. Tudo que você faz prejudica alguém. Não tem jeito. Por que isso, Fê? Porque é da natureza do jogo. Para um ganhar, outro tem que perder. Não tem jeito. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá. Tudo que eu faço prejudica alguém. Entendi. Tá óbvio. Aí vem a segunda parte da frase. Tudo que você não faz, tudo que eu faço prejudica alguém, então não vou fazer nada. Tudo que você não faz, você se recusa a fazer, eu não vou fazer, prejudica alguém.
Se você fizer alguma coisa, vai prejudicar alguém. Se você não fizer, vai prejudicar alguém. Então, perceba, se você fizer, prejudica. E se você não fizer, prejudica. Eu não vou no cinema. Você prejudicou o dono do cinema, porque o dono do cinema conta com a sua entrada. Eu não vou no restaurante. Você prejudicou o dono do restaurante. Então, tudo que você faz prejudica alguém. Tudo que você não faz prejudica alguém. Observa, comprove essa obviedade. Aí a frase termina assim. Então, ao invés de ter medo de prejudicar alguém, tenha certeza. Tenha certeza, porque você, não importa o que você fizer, você vai estar sempre prejudicando alguém. E alguém vai estar sempre te prejudicando. É assim, é da natureza do jogo. Aí tem a outra parte da sua pergunta, mas você está com a mão levantada, talvez você esteja indignada, igual a Luana. Então, eu vou dar a liberdade de você expressar a sua indignação. Está liberado. Não, eu concordo, tá certíssimo. Tudo que eu fizer, eu vou prejudicar alguém. Só que existem graus, né? Graus, níveis e formas de prejuízo. Eu posso prejudicar simplesmente reservando uma mesa. Ah, que pena, a pessoa não vai poder jantar naquele restaurante aquele dia. Ah, ou então posso prejudicar desmatando uma floresta inteira, retirando as populações indígenas e acabando com o meio ambiente, porque eu sou uma grande empresária e eu estou muito feliz ganhando muito dinheiro aqui com madeira. E aí eu vou prejudicar o país inteiro, quiçá o mundo inteiro. Então tem níveis, né? Sim, mas essa é outra parte da conversa. Você vai tomar a sua decisão. Eu só estou querendo que você, nesse momento, fique consciente do óbvio. Que você entenda que não tem nada que você possa fazer para deixar de prejudicar o outro. Sua ação mais linda e maravilhosa vai prejudicar alguém. Se isso estiver claro para você, eu estou satisfeito, que era isso que eu queria trazer. Tá claro? Tá claro. Então tá bom. Então agora eu vou para a segunda parte da sua pergunta. A segunda parte da pergunta é o seguinte. Se você decide viver sim para mim, então, claro, você vai fazer coisas, você vai tomar decisões que são sim para você e, inevitavelmente, você vai estar prejudicando pessoas que, por conta da sua decisão, porque toda decisão que você toma, tudo que você faz prejudica alguém. Agora, a melhor coisa que você pode fazer pelo universo é ser você. É isso que a gente vai entender a partir daqui em diante. A melhor coisa, porque a gente ainda entrou na parte da convivência, né? A gente vai passar pela psicológica e chegar na convivência. Conforme a gente for passando pela parte psicológica e entrando na convivência, você vai entender que a melhor coisa que você pode fazer pelo coletivo, pelo universo, é ser você. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine, vou pegar as 5, 6 primeiras pessoas que estão aqui na tela do Telegram. Então tá, você, Carol, a Luana, a Juliana, a Luciana, o Sérgio, o João, a Cristiane, o William, e a Mariana, e a Ana Kelly. Acho que isso até aí, mais ou menos, já dá. Então vamos imaginar, Carol, que você é... Nós todos fazemos parte de uma coletividade chamada corpo humano. Você, Carol, é o coração, a Luana é o rim, a Juliana é o pulmão, a Luciana é
o fígado, o Sérgio sei lá, os olhos, o João o rim, já falei o rim? O que mais tem dentro do corpo? Pulmão, sei lá, são as veias, o João são as veias, a Cristiane as amígdalas, a amígdala não serve para nada. A Cristiane é a boca e o William é o cabelo. Enfim. O que é a melhor opção coletiva para esse corpo onde cada um de vocês são um dos órgãos do corpo? A melhor opção é que você, Carol, seja a Carol, que a Luana seja a Luana. Eu não lembro mais qual é o órgão, então não vai dar para repetir, né? A Juliana seja a Juliana, a Luciana seja a Luciana, o Sérgio seja o Sérgio, o João seja o João, a Cristiane seja a Cristiane e o William seja o William, ou que a Carol seja a Juliane seja o Sérgio seja o William seja a Luana seja o João seja a Carol. Vai ficar difícil, né? Se o coração quiser ser fígado, se o fígado quiser ser pulmão, se o pulmão quiser ser rim, se o rim quiser ser boca, se a boca quiser ser coração, como é que esse corpo vai funcionar? Então, quando a gente é o que a gente é, quando a gente vive o que a gente é, quando a gente vive assim para mim, a gente não está fazendo só o que é melhor para si. A gente está fazendo o que é melhor para o coletivo, para o universo. Porque o que você pode dar de melhor para o seu coletivo é ser você mesmo. Quando você, no seu coletivo, você é uma coisa que você não é, você vai ser mal essa coisa. Imagina o Michael Jackson trabalhando com informática. Ele ia ser o pior funcionário de informática. Ele não ia ajudar em nada, a coletividade não ia se beneficiar do Michael Jackson sendo técnico de informática. Por quê? Porque a natureza daquele ser tem a ver com, aparentemente tem, né? Tudo a ver com ser um artista, né? E aí ele investiu na unicidade dele, foi um artista, foi um grande artista. E aí sim a coletividade se beneficiou. Então, quando cada um assume a sua necessidade, os frutos que esse indivíduo dá é de máxima potência. Porque é aquele ser sendo o que ele pode ser e só ele pode ser. Só aquele ser pode ser aquilo, o único, singular. Então, se a gente vivesse numa coletividade onde todo mundo vivesse no sim para mim, vivesse autoísta, fosse o ser que é, desse a fruta da sua própria semente, essa a nossa coletividade seria extraordinária. A gente nem consegue imaginar como seria uma coletividade assim. Porque imagina uma coletividade onde cada um é o máximo da sua potência. É o oposto de uma coletividade onde cada um mediocremente acorda de manhã, vai mediocremente fazer qualquer coisa só para ter o dinheiro, para mediocremente voltar para casa, mediocremente comer qualquer coisa, assistir qualquer coisa para dormir, para não ficar acordar no outro dia embagaçado, mas acorda do mesmo jeito embagaçado, né? Que nem fala os caras lá do Raimundos, o cara, como que é? O cara levantou mal porque dormiu mal porque não acordou, um negócio assim, ou seja, você acorda, você nem dormiu direito, aí vai viver, mas aí passa essa vida inteira de medíocre e todo mundo, essa coletividade. Em que a coletividade ganha com a mediocridade dos seus indivíduos? Em quê? Qual é o grande benefício que uma coletividade tem quando os seus indivíduos optam pela mediocridade? E outra,
eles, além de eles optarem pela mediocridade, se eles não desenvolvem o seu potencial, eles ficam um chupim do outro. Né? Um chupim, ninguém faz nada, fica esperando o outro fazer, querendo que o outro faça por ele. Uma coletividade onde um fica chupinhando o outro. Então, em que uma coletividade se beneficia quando você opta pelo não para si? Não se beneficia em nada, só se prejudica. Só tem prejuízo quando você não opta pelo sim para mim. Isso, quanto mais você opta pelo sim para mim, individualmente, você vai e opta e começa a viver no sim para mim, no inútil prazer de ser você. E claro, na hora que você entra no inútil prazer de você, você sente essa completude, você fala, porra, se eu só me permitir 1% e já deu tudo isso aqui, olha, minha vida já revolucionou tanto, imagina se eu me permitir 2%. E aí você se permite ser você 2%. E aí sua vida vai se transformando, você fala, nossa, que sensacional, né? O que mais pode sair daqui? Se com 2% já saiu tudo isso, imagina com 3, 4, 5, aí você vai se permitindo mais e mais. E aí você vai entrando nessa espiral de autorrealização de um sim para mim. E aí quando você vive isso, vive assim, entende isso, você fala, nossa, e se todo mundo vivesse assim, né? Que sensacional que seria, velho! Né? Só ia ter cara só no máximo da potência, assim, os caras tudo explodindo, seria a nossa coletividade seria tipo um sol, né, velho? Explosão de potência para tudo quanto é lado, meu. Até o neguinho ali que amola a faca é o master ali em amolar a faca. Né? Até o cara que sei lá, que faz um churrasquinho é o master. Ia ser uma puta coletividade power, né? E aí, o que você fica querendo? Que todo mundo entre nessa. Que todo mundo entre no sim para mim. Em vez de a gente ficar assim, né? Na inveja, ou querendo proibir os outros de ser o que eles são, é pelo contrário. Você começa a potencializar o meu. Vai lá, faz a sua, vai no que você quer, vai no que você acha, vai no que você acredita, vai na sua unicidade. Você começa a empoderar os outros também. Porque você sabe que isso é bom para você também. Você se beneficia com o sim do outro. Você só não se beneficia com o sim do outro quando você também é altruísta. Porque você quer chupinhar o outro. E aí você não consegue mais controlar o outro, porque ele entrou no sim para mim, você quer controlar ele, então você puxa as rédeas. Quem que você pensa que é? Onde você pensa que vai? Não, mano. Não dá certo, não vai nessa, não. Você tem que fazer isso aqui, você tem que isso, tem que aquilo. Em vez de você dar liberdade para o outro, empoderar o outro, você vai puxar os reios do outro. Querer que o outro reze a sua cartilha. Ou reze a cartilha que você está rezando, não tem coragem de sair. Eu estou rezando essa cartilha, você tem que rezar também. Mas isso a gente faz quando a gente está preso no altruísmo. Então a gente não entende que é bom para todo mundo o sim para mim. Esclareceu, Carol? Tá liberado. Então, tá me ouvindo? Então, naturalmente, se todo mundo disser sim, cada um disser sim para si mesmo, esse corpo que é a nossa comunidade, que é essa coletividade de seres humanos, naturalmente nossa vida vai entrar em harmonia. É algo que é um fato, assim, como é que eu digo? É um fato, é uma direção, é um destino. Tipo isso que você falou, fazendo essa analogia com o corpo humano. Sim,
Só que a gente vai ter que encontrar, como uma vez que eu vivo no sim para mim, você no sim para mim, a gente vai viver no sim para nós. Isso aí é a parte da convivência, né? Eu estou no sim para mim, você está no seu sim para mim. Beleza, eu quero que você esteja no seu sim para você. E você é a mesma coisa. Ferrari, eu quero que você esteja no seu sim. E eu falo para você, Carol, eu quero que você esteja no seu sim. Sim. Aí você me conta do seu sim, eu te conto do seu sim. Aí eu falo assim, agora, só que a gente vai fazer um meio de campo, então vamos conversar, porque a gente tem que ver como é que o seu sim funciona junto com o meu. Aí é a parte da convivência. Aí exige um diálogo para a gente entender e fazer com que o meu sim e o seu entre em cooperação em vez de competição. Mas Então existem certos limites, né? O sim para mim, quando considerando que somos seres coletivos, né, que vivem e se realizam em sociedade, mesmo eu sendo eu preciso respeitar outros limites, que é no mínimo respeitar que o outro também seja ele mesmo. Isso vai entrar nisso aí do respeito, né? Primeiro, o respeito. Primeira coisa, o respeito, a gente vai estudar depois mais respeito. Mas depois do respeito, tem que haver um diálogo para encontrar uma estratégia de fazer os dois sim funcionarem. Por exemplo, uma vez eu fui no Ibirapuera, estava tendo uma exposição lá no MAN. Eu conto esse caso porque ele é bem simbólico e é verídico. E é engraçado. E aí eu estava tendo a exposição, todo mundo foi, era tipo um domingo, o Ibirapuera, lá em São Paulo, né? Ibirapuera lotado, e Ibirapuera tem umas ruas estreitinhas, assim. Então as pessoas tinham estacionado, e de repente, numa rua estreita que só passava um carro, os dois carros estavam assim. Esse carro queria ir para cá, sim para mim, eu vou para cá. E esse carro queria ir para cá, sim para mim. Mas tá vendo? Já entra na questão da convivência. Os dois carros querendo passar. E aí, como é que faz? Isso aqui é o que eu estou falando da competição. Então, você quer ir para cá? Ótimo, sim para você. Eu quero ir para cá? Ótimo, sim para mim. Mas a gente precisa cooperar em vez de competir. Então, a gente precisa conversar para entender como o meu sim pode cooperar com o seu, e aí os dois sim acontecer. Então, se os dois estiverem indo de frente aqui, em vez deles cooperar, eles vão competir. Aí os caras ficaram competindo uma boa cara, eles ficaram um olhando na cara do outro. Sai você, sai você, sai você, sai você, sai você. Ninguém sai. Alguém tem que cooperar, tem para você sair. Aí um pegou, decidiu cooperar, ele saiu, foi para cá, saiu. Aí esse carro passou, sim para mim, esse voltou, sim para mim, resolveu, entendeu? Isso precisa acontecer, porque aí foi sim para nós. Para acontecer o sim para nós, tem que ter a cooperação. Sem cooperação não acontece sim para nós. Senão fica na competição. Mas isso aí já é a parte da convivência. Primeiro aqui que a gente está estudando é que você precisa entender que se você não fizer o sim para você, você nunca vai entrar no sim para nós. Porque você não tem nenhum sim, você não tem nem o seu sim. Como é que você vai entrar num sim para nós se nem o sim você tem? Então, primeiro você tem que ter o seu sim. Aí o outro vai ter o sim dele. E aí vocês vão conversar e vai ter um sim para nós. Esclareceu? Sim para mim. Mas eu tenho mais perguntas. Mas, assim, só antes de fazer a minha segunda pergunta, eu acho que a gente tem eu principalmente, vou falar de mim, né? Mas eu acho que isso também se reflete na sociedade, tem uma criação e uma concepção muito equivocada do que é egoísmo, né? Assim, do que é pensar em si, o que é sim para mim. Porque eu, pelo menos, fui criada que sim para mim é errado, sim para mim não pode. Como assim você só vai pensar em você mesma? Isso é egoísmo, isso é feio, isso é tudo de errado, assim, é uma proibição, é uma proibição. Então, é um longo caminho até eu entender que sim para mim não é feio, não é errado, pelo contrário, sim para mim é a única coisa que eu posso fazer. E que o sim para mim, além de ser para mim, indiretamente ele é assim para todo mundo, porque quando eu me permito ser quem sou, eu também estou dando permissão para todo mundo ser quem é. E todo mundo, isso vai agregar para a sociedade inteira, né? Só que isso é muito contraintuitivo no sentido da minha educação,
nessa coisa de sempre se doar, sempre pensar na coletividade, sempre pensar no outro. Então, assim, E fica parecendo que é isso, que é egoísta, que você vai virar individualista, que ao mesmo tempo é o que a sociedade também é muito doida, né? Que você fala, gente, mas a gente também já não está numa sociedade que é extremamente individualista, que todo mundo, cada um só pensa em si, tal. Só que, enfim, aí são outras reflexões. Mas, você quer falar sobre isso? É por aí mesmo. E se você for estudar o mal da sociedade, não é que a sociedade é egoísta. O mal da sociedade é que os indivíduos são outroístas. Eles são outroístas. Eles se debruçam sobre você, colocando sobre você a responsabilidade para realizar o que eles querem. Isso não é egoísmo, isso é outroísmo. Mas é isso, o que você falou está correto, é isso mesmo, fica parecendo que é contraintuitivo, e mais para frente a gente vai ver com mais detalhe, então vou parar por aqui, tá bom? Tá, não, Vou é dar só minhas. Não, é porque eu tenho uma segunda pergunta, mas se você quiser dar espaço para outras pessoas, se der tempo eu faço. Ou se puder fazer agora, não sei. Deixa o Rui fazer primeiro, depois você volta, pode ser? Beleza. Olá, Rui. Tá liberado, não é? Não liberei seu microfone? Tá liberado, Rui, pode falar. Boa noite, Ferrari. Boa noite, colegas. Eu assim, fico muito realizado de não ser um dos primeiros a levantar a mão, porque ouvir os colegas é completo, né? Porque uma das minhas questões era exatamente essa. Acho que era a última questão do meu exercício, que eu coloquei como uma dúvida, né? Se cada um disser sim, a gente tem um caos, né? Porque a gente vive em sociedade, tá aí as respostas. E interessante, para tirar minha dúvida ali em cima, só fazer um comentário em cima disso daí, e aí você me corrija, Ferrari, que quando a gente, eu faço muita analogia com o meio que eu trabalho, com empresas, né? Quando a gente aprende segurar o sim para a gente dá uma freadinha para deixar, né, o sim do outro, de repente, passar na frente, a gente ganha também com isso. Por exemplo, né, eu faço analogia com competências, né, de cada funcionário. A gente percebe muito isso. É bem fantástico. Mas a questão, ô Ferrari, mais lá no começo, quando a gente fala de mentalidade ponte, quando a minha busca da autorrealização, como ela é cíclica, né? A gente estudou, acho que no GPS, acredito que sim. Ele não gera também uma mentalidade ponte, como eu sempre estou objetivo, eu tenho um objetivo de buscar, sempre estou fazendo algo focado em alguma coisa, né? Eu faço para chegar na autorrealização, construo a minha realidade, pronto, atingir a autorrealização, eu vou buscar o próximo nível, né? Isso não seria manter a mentalidade ponte? Eu entrei atrasado, talvez até você já tenha falado sobre isso. E aí, depois que eu fiz essa pergunta, eu mesmo coloquei ali, né? Talvez eu estou tendo uma mentalidade utilitarista, pensando assim. E como fazer para sair desse estado? O que que você sugere? O que que você faria estando nesse estado que eu, né, Rui, estou com essa questão? O que que você observa? Qual que é a sua visão, sua vivência? A solução seria ser mais leve com a vida, não ser tão exigente, não ser tão autoritário comigo mesmo, ó, precisa fazer, tem que fazer, vai ser assim, o objetivo é esse. Se não acontecer, ok, vamos lá, vamos realinhar, hein? Porque geralmente eu não sou assim, né? Eu sou bem incisivo quando não dá certo. Essa é a pergunta. Lembrar, a solução é você lembrar o que é destino. O que é destino? A gente já estudou. Já,
A gente tem que resgatar lá na memória RAM do computador velho. A gente tem lá, né? Tem 2 tipos de destinos, né? O que eu vou falar na minha linguagem, que eu não lembro direitinho como é que tá lá, mas o que eu programo, o que eu não programo. Não é isso, não. Lembra que eu, no começo do livro, eu explico que tem um equívoco sobre o destino. Aí eu explico qual é o equívoco. Qual que é o equívoco? Nossa, professor, não lembro. Não lembro mesmo agora. O equívoco é que, em geral, se pensa o destino como algo a se fazer. Então, eu tenho que fazer isso, que senão eu vou sair do meu destino. Meu destino é fazer isso, meu destino é fazer aquilo. E o livro, logo no começo, explica: destino é ser. Então, quando você lembra que destino é ser, você sai da mentalidade utilitarista. Porque ser não tem utilidade nenhuma. E o seu destino é ser você. Tá. Então você vai vivendo a sua vida, passando pelas circunstâncias, simplesmente, em vez de você colocar o foco no que você está fazendo, você coloca o foco se é você fazendo, se é a sua programação altruísta fazendo. Quem que está fazendo isso? Eu ou a minha programação altruísta? Eu ou o que eu aprendi? Isso aqui que eu estou fazendo, sou eu sendo eu ou eu sendo o que fulano quer, fulano de tal quer, a sociedade quer, me ensinaram a querer? E aí você, com a consciência alerta no seu GPS, para ver se você sente bem fazendo aquilo ou não, você vai estar com foco, na verdade, no ser. E seja lá o que você estiver fazendo, é você sendo você. E aí você sai da mentalidade utilitarista. Bacana mesmo. Agora deu eureka. Então seria assim, mais ou menos o que eu assim estava tentando dizer, como levar a vida mais leve. Assim, eu aqui estou fazendo e não deletar altruísmo e só analisar se eu estou fazendo, se não tem influência de A, B ou C, ou mesmo se tiver, né, voltando lá na ciência do óbvio, se aquilo ali para mim, aquela teoria é óbvia para mim ou não, mas se for óbvio, já faz parte do meu ser, do Rui, né? Seria isso. E se então é o momento agora, é eu fazendo. E não preocupar, por exemplo, a minha autorrealização é fazer aquilo, por exemplo, tirar a cuba que eu estou vendo ali do banheiro e colocar ela no jardim. Não é fazer isso, né? Porque hoje em dia a gente eu estou sendo muito sincero, assim, porque eu, e acredito que a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, fazem isso. Às vezes a gente sabota a autociência e a gente cai na rotina aí da Matrix, né? A gente começa a fazer igual robô. Eu preciso fazer aquilo ali, vou, entra naquele vício, e de repente a gente tropeça, aí você vai olhar para outra pessoa, eu não parei para analisar se foi algo que eu decidi fazer aquele caminho ou se eu tive influências externas. Seria isso. Quando você estiver fazendo uma coisa, se pergunta: isso que eu estou fazendo, sou eu sendo eu ou não? Se a resposta for sim, isso aqui que eu estou fazendo, sou eu sendo eu, você está no inútil prazer de ser você. Você está fazendo, você está sendo você está fazendo o que o seu ser faz. Vou dar 2 exemplos aqui para ilustrar. Corriqueiros, assim. Por exemplo, não sei se foi você que tocou nesse assunto ou alguém tocou nesse assunto nas tarefas. A questão do altruísmo, né? Quando você vai e faz uma caridade e tal. Então, você vai lá, você vai fazer uma caridade. Aí, quando você estiver fazendo a caridade, você se pergunta: essa caridade aqui, sou eu sendo eu? Ou seja, isso aqui é um fruto que está saindo da minha semente?
é natural eu fazer isso aqui? Está brotando de mim? Se a resposta for sim, então você fazendo aquilo é você vivendo o inútil prazer de você. Não tem utilidade nenhuma você fazer a caridade. Você não está fazendo a caridade para alguma coisa. Está fazendo a caridade porque você é uma pessoa caridosa. E você, sendo você, é aquilo que acontece. Agora, você faz a caridade porque todo mundo lá no grupo fez. Ou porque tem que fazer. Porque você foi educado, tem que fazer. Então, você não está fazendo aquilo porque é você sendo você. Você está fazendo aquilo porque aquilo tem utilidade. Você está fazendo aquilo para ficar bem na fita. Está fazendo aquilo para todo mundo achar que você é iluminado e santo e bonitão. Você está fazendo aquilo para ninguém te criticar. Você está fazendo... Então, na verdade, você está fazendo aquilo para controlar a opinião dos outros. Então, você não está vivendo o inútil prazer de ser você. Porque você não está fazendo aquilo... Você não está sendo você, você não está fazendo aquilo porque é você sendo você. Você está fazendo aquilo porque tem uma utilidade. É para chegar num fim, para receber elogio, para receber o aplauso, para receber a aprovação do grupo. Então é útil aquela situação. Então não é inútil, ela é útil. Então ela não é o inútil prazer de ser você. Então você não vai sentir o inútil prazer de ser você se você fizer caridade com essa motivação. Então, percebe? Está na motivação. Você tem que observar a sua motivação. E quem vê de fora não vai saber se você está no inútil prazer de ser você ou não. Só você pode saber, porque ele vai ver a mesma ação, né? Vai ver a mesma ação. Só você vai saber. Pega o caso eu aqui. Eu estou agora vivendo o inútil prazer de ser eu, ou estou aqui fazendo isso aqui como? Não, eu vou fazer porque aí eu vou expandir a oficina, aí vai vir mais gente, aí eu vou abrir uma filial lá em Recife, vou abrir... Então, eu não estou fazendo o inútil prazer de ser eu. Eu estou fazendo aqui tudo, é um joguinho de xadrez, né? Tudo de caso pensado e não sei o quê. O que não significa que eu possa estar aqui fazendo o inútil prazer de ser eu, vivendo esse momento, aproveitando isso, né? Porque é da minha natureza explicar as coisas, esclarecer as coisas, compartilhar o que eu já está claro para mim. Então, eu gosto de fazer isso. O meu GPS fala, vai por aí, que isso aí é você sendo você. E, ao mesmo tempo, acontecer outras coisas depois, mas não é o foco. É secundário, acontece. Claro que eu fazendo isso aqui, o trabalho da oficina se amplia, mas o principal é eu estar vivendo o inútil prazer de ser eu, porque amanhã eu morro e daí? Não aproveitei esse momento aqui? Desperdicei minha vida toda, em vez de aproveitar a minha experiência, fiquei construindo uma ponte que nunca chegou em porra de lugar nenhum, e eu morri em cima da ponte. Não, para mim tá fantástico. Deixou muito claro mesmo. Agora, uma coisa que eu já percebi, né, que antes disso eu vou comentar assim, eu quando entrei na oficina, eu estava 50% porque eu disse sim para mim, mas os outros 50% era para aparecer. O tempo vai passando e fica 1000% dizendo sim para mim e aparecer, a gente liga com perdão da palavra, viu, gente, com todo respeito. Mas eu liguei o botão do foda-se. Aparecer, aí eu já recebi crítica, mas por que você faz isso? Porque eu quero, porque faz bem para mim. Então, assim, a gente vive umas experiências assim, de crescimento. Agora, uma questão. O inútil prazer de ser você, você sendo professor Ferrari, compartilhando a autociência conosco. Você, em algum momento, eu vou te perguntar porque eu acho que isso é normal, né? Vamos ver se isso é normal. Você já sentou aí numa aula sabendo que o inútil prazer de ser você iria acontecer, mas dentro de você, estava acontecendo alguma coisa que você não estava afim? Sim, mas nunca é 1000%. Se for 100% que eu não estou afim, eu não venho. Eu mando uma mensagem e falo, gente, não vai ter hoje. Não estou afim. Entendi. Mas a primeira era essa. A segunda é, por que isso acontece? Se o inútil prazer de ser eu isso vai ser minha realização, né? É algo que é o êxtase.
o porquê que vem esse down. É porque naquela circunstância, o seu inútil prazer está em outro lugar. Vamos supor, por exemplo, que, sei lá, se inventar uma coisa. Você é pai e seu filho vai nascer e tem um chat naquele dia para você fazer, fosse eu, né? Aí o meu inútil prazer ia estar lá na maternidade para acompanhar, ver, entende? Às vezes já aconteceu de eu estar viajando. O meu inútil prazer de ser eu estava na viagem. Aí, se não dava para ter conversa, não tinha. Ou então, tinha mais ou menos, né? Já fiz eu acho que já teve vezes que eu estava viajando que não teve conversa, já teve vezes que foi bem precário, assim, porque a internet estava muito ruim no lugar que eu estava e tal. Então, você tem que entender, porque é circunstancial, não é porque o meu compartilhar e falar é o inútil prazer de ser eu, que não tem outras coisas que também é o inútil prazer de ser eu. Vamos supor, por exemplo, uma coisa que é muito para mim inútil prazer de ser eu é arte. Eu gosto muito de arte. Então, vamos supor que no mesmo dia tivesse, né, teria a conversa aqui de um chat e teria, sei lá, um lugar onde eu fosse apresentar meus poemas ou as minhas músicas. E aí também, lá eu também estaria no inútil prazer de ser eu. E aí eu faria essa opção. Então hoje eu vou lá nesse evento artístico e não vai ter um chat, entende? Então, o inútil prazer de ser eu, ele exige prioridades. Ele tem uma escala, então. Ele não é assim. Eu até então estava com isso na mente de que era um pacotão, que ele não tinha mídias, né? Ele não era separado por blocos. Então, existe um bloco do inútil ser eu mais importante. Esse aqui eu sou pleno realizado. Esse aqui ele é menos do que esse. Então, se os dois acontecerem ao mesmo tempo, eu vou para o que me puxa mais. Acontece isso. A resposta para sua pergunta tem 3 letras. Quais são as 3 letras? Aí você me pegou. Para mim é sim. Para você é quanto? Para mim é sim. 5? Quais são as 5 letras? Não. Para mim, as 3 letras é sim. A palavra S-I-M. Sim, a resposta é sim. Para você viver o inútil prazer de ser você, mas a resposta para você sobre essa coisa aí de ter porcentagem, não sei o quê, não lembro bem agora quais os termos que você colocou. Tem 3 letras e não é S-I-M, sim, é outras 3 letras. As 3 letras é G-P-S. Eu ia falar, abrir o microfone para falar isso. GPS. Se eu fui lá para a exposição de música e não fiquei aqui, foi porque eu segui o meu GPS. E se eu fiquei aqui e não fui lá, é porque eu segui o meu GPS. Então, não tem receita para como que vai ser o seu sim para mim. É o seu GPS que vai te dizer aonde que é o seu sim para mim. E sim, pode ter momentos em que vai ter assim... tem uma opção que é sim para mim, outra assim, tem 5 opções que é sim para mim, mas só dá, como a experiência acontece no tempo, só vai dar para você realizar uma de cada vez, não as 5 ao mesmo tempo. Então você tem que escolher qual que você vai realizar primeiro, depois a segunda e tal, e quem vai te falar qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira, é o seu GPS. Então você tem que seguir o seu GPS. Professor, fantástico. Gratidão pela explicação. Firmeza. Valeu pelas perguntas, Rui. Vamos ver se a Carol ainda tem pergunta. Tem pergunta ainda, Carol? Dá tempo. Sim! Sim, para mim! Diga lá, Carol, a última da noite. Então, era a segunda pergunta que eu também coloquei na minha tarefa, que calhou de ser exatamente sobre o GPS, que é sobre felicidade e sofrimento. E aí, bem no início da nossa conversa de hoje, uma das colegas falou, não me lembro quem que foi, que tem um custo, sim, que custa caro pra caramba,
que não é de graça coisíssima nenhuma, dizer sim pra mim, porque custa, às vezes, a aceitação do meu pai, da minha mãe, custa os meus melhores amigos, custa o meu salário, custa o meu conforto, custa coisa pra caralho. Então, e aí eu sofro, isso sofre. Tipo, no livro você colocou, você vai levar tiro, porrada e bomba, e soco na cara, e chute, e tal, e tudo mais, porque você tá sendo você. E mesmo assim você resiste e continua sendo você. E aí você sofre. E eu tô lá sofrendo porque tô sendo rejeitada, tô sendo excluída do Facebook, do Instagram, cancelada da internet, porque estou sendo eu e tô sofrendo. Meu GPS tá gritando de sofrimento. E aí eu penso, mas o GPS não era pra dizer, se eu tô sofrendo, quer dizer que eu tô indo pro lado errado. E aí, como é que faz? Falhou o GPS? Não, ele não falhou. Você que não está entendendo muito bem a tradução dele. Claro que o GPS, ele vai apitar, ele vai dar choque, porque você quer apreço. Por isso que ele dá choque. Você quer apreço, você quer a aceitação do outro é apreço. Você quer que o outro te valorize. E aí, quando ele te desvaloriza, quando ele não te dá apreço, vou mudar a palavra, né? Apreço é amor. Ele não te ama. Ele te odeia. Ele te cancela, ele te dá um dislike, né, em vez de te dar like. Aí você quer amor, você quer apreço e tal, e aí quando você não recebe amor, não recebe apreço, seu GPS apita, porque que ele está falando? Que você quer aquilo. Agora você tem que entender que você não, esse apreço não pode vir de uma forma altruísta. Então, se você precisar do apreço do outro para viver bem, para ser feliz, você vai viver escravo do outro, né? Você vai ser mendigo das migalhas de amor que o outro te dá se você fizer o que ele quer. E mas ele eu não vai. deveria sofrer por isso, então. Você Quando vai eu faço comer. uma escolha, que eu sou Então, eu mesma. Você vai Tô ali entender no ápice, melhor. no máximo. Eu não deveria sentir sofrimento. Calma. Se quando o outro te desprezasse, seu GPS ficasse feliz, ele não funcionaria, entendeu? Você tem que sofrer, ficar triste quando o outro te despreza, para você entender que você quer apreço. Na hora que eu falasse, você é feia, bobo, eu não te amo. Você fala, ai, que delícia, Ferrari acha eu feia, bobo, não me ama. Aí você achar que a coisa boa do mundo é ser desprezado. E não é, o bom é ter apreço, ter o valor. Então, seu GPS, ele funciona perfeitamente quando você é desprezado para te dizer, tá doendo porque você foi desprezado, porque você gosta de apreço. Só que aí você tem que entender. Agora, se você viver dependente do apreço do outro, você vai ser um escravo afetivo. É isso que você quer? Isso aí não é o GPS que vai te falar, você que tem que entender. Quando chegar na fase psicológica, já está chegando logo mais, vocês vão entender que tem dois tipos de sofrimento. Um é o inicial, quando o GPS te diz o que é bom, o que é ruim, o que você gosta, o que você não gosta. Só que aí, se você não entender isso que o GPS está te falando e usar isso para viver bem, você entra no segundo tipo de sofrimento, que é a perpetuação do sofrimento. Então, o GPS, ele vem, quando você é desprezado, porque é o primeiro sofrimento, para você entender que você quer apreço. Agora, se você não usar isso para viver bem, você vai ficar rodando nele, ou seja, e ampliando o seu sofrimento, que isso aí é o mal viver. Você vai ficar perpetuando o sofrimento sem necessidade. Então, no primeiro instante, o GPS tem que reagir sempre para você entender como que você se posiciona frente àquilo. E daí você vai se posicionar e assim por diante. Então, você está querendo investigar se o GPS é falho. E eu digo para você investigar mesmo, mas não em mim, em você. E outra, se o GPS for falho, fudeu tudo. Porque se você não pode confiar no seu GPS, vai confiar no quê? Esclareceu?
É a única coisa que a gente tem, né? Porque Exatamente. se jogar no escuro e o único mapa, entre aspas, que a gente tem é o GPS. É o único sistema de navegação. E eu garanto, baseado na minha experiência, na minha prática, que o GPS é infalível. E se você investigar, você vai ver que ele é infalível mesmo. É que a gente não sabe usar ele ainda, então parece que ele é falível. Um momento que é muito comum as pessoas falarem como é que é falível é assim, que é porque optar antecede experimentar. Então você fica pensando no que você quer. O seu GPS fala, legal, legal, legal pra caralho, vai lá e faz isso. Aí você vai e faz uma bosta, aí você fala, porra, meu GPS errou. Não errou porra nenhuma. Na sua imaginação era legal pra caralho. O que acontece é que a realidade não é igual à sua imaginação, né? Aquela coisa da expectativa e realidade. Então, tem coisas assim que a gente não entende direito como é que funciona e usa o GPS, que parece que o GPS erra, mas não erra, ele é infalível. E outras coisitas, mas que a gente vai estudar. Acontece aqui é porque me dá, assim, é hiper complexo, né? É extremamente complexo o sistema emocional. Então, eu sinto o choque, né? Vamos brincar que o choque, o sofrimento. Eu não sei, é sofrimento por quê? Aí você tem que investigar 50 milhões de emoções que existem, 50 milhões de coisas que aconteceram naquele dia. Ah, eu tô triste porque fulano brigou comigo, porque tá chovendo e o clima, quando tá chuvoso, eu fico triste, porque eu tô na minha fase pré-menstrual, eu fico mais triste, porque não sei o quê. Aí você tem que investigar 50 milhões de coisas e para saber o que aquele GPS tá querendo te dizer. E aí realmente haja prática e haja manual para dar conta disso aí. Logo mais você vai ver que não tem tantas milhões de coisas assim, são poucas coisas. Mas como a gente não entrou na fase existencial ainda, parece que são 200 milhões de coisas e parece que é muito complexo, mas não é tanto assim. Tem uma certa dificuldade, mas não é tanta. Não é tanto lugar que você precisa olhar, e tem a falta de prática, que na verdade a principal dificuldade é a falta de prática. E dificuldade é sinônimo de falta de prática. Uma coisa difícil é uma coisa que você não tem prática, então conforme você vai pegando prática, vai ficando mais fácil. E é só ter um jeito para ficar fácil, então, é praticando, praticando, praticando. Beleza? Muito bem. Pratiquemos. Isso aí. Isso aí, senhoras e senhores. Então, eu vou encerrar a nossa conversa por aqui. Acho que está de bom tamanho. Ninguém mais levantou a mão também. E a gente vai dar o nosso próximo passo. Como eu falei no começo da conversa de hoje, acho que a conversa hoje foi bastante produtiva, hein? Curti. Foi bastante útil, né? Conversar sobre o inútil. Vocês vão ler amanhã o livro Ego Game, essa semana até a gente vai estudar o Ego Game, que trata da questão do jogo, funcionamento do jogo e tal. Vocês vão ver lá, o livro vai estar falando. Ele não é, o livro Ego Game, ele não é tão recente como o Ken, que eu acho que é do ano passado, mas ele é um livro mais recente, assim. Ele é bem legal e eu escrevi para a gente entender o que está explicado lá. Sem dar spoiler, né? A gente segue ali conversando na lousa sobre qualquer outra dúvida que tenha ficado aqui, ou se vocês tiverem sobre a leitura do novo livro, e segunda que vem tem um chat de novo. Agradeço todas as perguntas. Quando vocês fazem perguntas, vocês se vocês estão no inútil prazer de ser vocês, né? Eu vou fazer essa pergunta porque eu tenho dúvida e eu quero aqui sanar minha dúvida. Então, você está no seu sim para você. Só que, olha só, de tabela você ajuda todos os seus colegas, mesmo que não seja sua intenção. Aí você faz sua dúvida, a dúvida de um sempre colabora com a dúvida do outro. Então, agradeço demais quando vocês trazem as questões, as dúvidas, os assuntos para a gente conversar aqui. Eu vou falar a declaração e fica encerrado esse passo, esse um chat,
e prossigamos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais!